Alô, minhas crianças, tudo bom? Vamos lá, mais uma vez, agora conforme eu falei para vocês, dando entrada no livro 5, vamos falar de arranjo, permutação e combinação simples. Cara, os três assuntos são molezinha, tranquilaço. Se a gente conseguir prestar atenção e ir junto, vocês vão perceber que é bem tranquilaço mesmo, tá? Vamos lá, minha turminha de segundo ano. Vamos falar de arranjo e permutação. E aí na próxima semana vamos falar de combinação, tá ok? Arranjo e permutação, porque vocês vão ver que esses caras, basicamente, é a mesma forma. Nós vimos na semana passada, só relembrando, a questão do fatorial, né? Fatorial de 2, que é quem abriu o número, 2 vezes 1. Fatorial de 3, que é quem abriu 3, 3 vezes 2 vezes 1. E aí, fatorial de 4, abre 4. O que é o arranjo? O arranjo é se eu pegar e quiser relacionar conjuntos agrupados de N formas. Se eu pego, por exemplo, a turma de vocês e quero agrupar, dividir a turma de vocês em grupos de 2 elementos. Se eu quero dividir a turma de vocês em 3 elementos, de quantas formas eu posso fazer isso? Então, essa é a forma de arranjo e combinação. São agrupar um conjunto de N maneiras distintas. Como é que vai ser isso? Para eu poder saber que o meu problema é de arranjo, importa a ordem que eu estou fazendo, que eu estou agrupando esse cara. Cara, combinação não vai importar a ordem, que nós vamos ver lá na frente. Combinação é de qualquer jeito. Por exemplo, vou disputar os 20 times do Campeonato Brasileiro. Eles vão disputar, todos eles, e ao final eu tenho o cara que é campeão, o segundo colocado, o terceiro colocado, certo? E aí eu sei que esses três vão para a Libertadores. Um exemplo, tá? Os outros vão para outras distinção. Então, chegar em primeiro é campeão, chegar em segundo é vice, em terceiro é o terceiro colocado, por exemplo. Então, isso, se eu quiser saber quem vai ser o campeão, quem vai ser o vice, é um problema de arranjo, porque importa a posição que o time vai chegar ao final do campeonato. Agora, se eu quiser saber se o cara vai para a Libertadores, não importa se ele é campeão, basta ele estar entre os 3 primeiros, tá? Então, se ele é segundo ou terceiro, não importa, ele vai para a Libertadores do mesmo jeito. Isso é um problema de combinação. Problema de arranjo, importa a ordem, importa a solução, o local que ele chega, a maneira que ele chega na solução. E aí, o outro não importa. O problema de arranjo, cara, tem fórmula, tá aqui, ó. Arranjo de N elementos agrupados de P em P é o fatorial de N, N menos P fatorial. Pô, cara, esquece. Para com isso. Esquece essa fórmula, tá? Tá no livro de vocês, mas vamos lá um macetinho. Arranjo, ele já te dá a resposta. Você não precisa ficar mirabolando nada. Quando ele fala arranjo NP, por exemplo, arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2, arranjo 5, 2, N igual a 5, 2 é o P. Ele está dizendo para você o que você tem que fazer. Ele está te dando o que você tem que fazer. Ele está dizendo, ó, pega o número 5 e abra ele 2 vezes. Então a resposta é abrir, nós não vimos lá em fatorial? 5 vezes 4. Então arranjo de 5, 2 dá 5 vezes 4, 20. Isso é arranjo. Eu não preciso ficar preocupado com essa fórmula. Eu vou aqui, ó. Ele manda você fazer, ó. Pega o 5 e abra 2 vezes. Se for arranjo 6, 3, pega o 6 e abra 3 vezes. Então aqui, ó. Acabei de falar aqui, arranjo 6, 3. Pega o 6 e abra 3 vezes. 6, 5 e 4. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Ok? O outro aqui, ó. Arranjo 7, 4. Abro 7, 4 vezes. Depois arranjo 4, 4. Abro 4, 4 vezes. E aí eu vou fazer o quê, ó? 7, 4 vezes. Vai dar lá, ó. 7. 1, 2, 3. Esse cara cancela aqui, ó. 7 vezes 6, vezes 5,
vezes 4. Menos o 4, 4 vezes. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui é vezes, né? E acabou, cara. Faz a conta. Vai dar o total de 816 números. Arranjo diz para você a conta que você tem que fazer. O primeiro número é o número que você tem que abrir. O segundo número é a quantidade de vezes que você tem que abrir esse número. E acabou. Então tem lá, ó, arranjo 5,2 mais arranjo 3,3 mais arranjo 9,0. 5,2, pega o 5 e abre duas vezes. 5 vezes 4. Esse cara aqui, pega o 3 e abre 3 vezes. 3 vezes 2 vezes 1. Ah, o 9, 0. E não é para abrir o 9, cara. O 9, 9, 0 vezes é 9 mesmo, acabou. Tá? Então vai ficar como? 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. Certo? Acabou, meu amigo. Olha lá, ó. 5 vezes 4. 3 vezes 2, 6. E aí, ó, quando ele coloca aqui, ó, um 9, 0, o que ele está mandando você fazer? Certo? O que ele está dizendo para você? Pô, meu amigo, olha só, não tem o que você fazer, você tem que abrir ele nenhuma vez, ou quando isso ocorre, esse cara é substituído pelo número 1. Ele não diz para você, ó, abra uma vez, 9 uma vez. Não. Quando o 0 aqui, significa que você tem que abrir ele todas as vezes. Ou seja, sempre que eu tiver um 0 aqui, ó, A, guardem isso, tá? De N, 0, sempre vai ser igual a 1. Guardem isso, hein? A, N0, sempre será igual a 1. Então, 20 mais 6, 26, mais 1, 27, que é a nossa resposta que ali está. Show de bola? Denomina-se permutação todo o arranjo desses elementos N a N. Então, ó, vai ser, permutação é um caso especial de arranjo quando o número de vezes eu tenho que abrir. Então, ó, lembrando aqui, ó, quando eu tenho arranjo 3, 3, na realidade, quando isso ocorre, eu estou dizendo que eu tenho uma permutação de 3. É isso que ocorre, tá? E aí a permutação de 3 é abrir o 3 N vezes, o N tantas vezes. Por isso, a permutação é o fatorial do próprio número. Então, permutação é um caso particular de arranjo em que N é igual a P, tá ok? P, ó, o conjunto, o número de elementos de conjuntos, quantas vezes eu tenho que abrir. Show de bola? Permutação com elemento repetido. Permutação com elemento repetido significa o seguinte, é um arranjo mais específico ainda. Quando eu tenho esse cara que eu tenho que abrir aqui, se eu tiver elementos que se repetem, então eu tenho que tirar esses caras de fora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir o meu fatorial pelo fatorial dos elementos que se repetem. Por exemplo, quando eu coloco barreira, o R se repete 3 vezes, o A se repete 2 vezes. Então, ó, eu vou dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já que barreira tem 8. Vou dividir, R tem 3, então é fatorial de 3. A tem 2, fatorial de 2. Fazendo a conta, 3.360 anagramas. Ok? Então, basta dividir, permutação com elementos repetidos, basta dividir nossa fatorial pelos elementos que se repetem, quantas vezes eles estiverem se repetindo. O fatorial deles, quantas vezes eles estiverem se repetindo. Permutação circular. Tranquilaço, facílimo também. Já vimos que permutação é a forma de arranjo. Basta pegar, se esse cara for circular, basta pegar o termo que eu quero, tá, cara, eu quero botar 5 pessoas para sentar de forma circular. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Ah, eu quero 5? Então diminuo 1. Quero então o fatorial de 4. Ah, quero 6? Então quero o fatorial de 5. Ah, quero 10? Então quero o fatorial de 9. Ok? É assim que funciona. Basta fazer n menos 1
fatorial. Agora, por exemplo, ó, esse segundo caso aqui, ó, muita atenção a esse casinho aqui, ó. 7 pessoas, entre elas 2 irmãos, devem sentar em uma mesa circular. De quantos modos essas pessoas podem estar dispostas, de tal forma que os irmãos não fiquem separados? Então, se os irmãos não ficam separados, esses 2 caras, esses 2 irmãos, vão contar como um, certo? Mas são 7 pessoas, se então os 2 irmãos contam como um, então a minha conta é em cima de 7, certo? Então 7, não, minha conta será em cima de 6, já que o fatorial é 7 menos 1, 6 menos 1, 5 fatorial. Então 2 vezes 5 fatorial, 240. Então eu não posso ter meus irmãos separados, por isso eu tenho que combinar uma permutação de 6. A permutação de 6 é 6 menos 1, 5 fatorial. Já que eram 7 pessoas e esses 2 irmãos valem como uma pessoa, então por isso é uma permutação de 6. E como eu quero 2 irmãos, por que é vezes 2, Márcio? Porque, olha só, eu posso ter um irmão sentado aqui primeiro e o outro sentado aqui, o irmão A aqui e o irmão B aqui, mas também posso ter o irmão B aqui e o irmão A aqui, ou seja, a mesma colocação eu tenho 2 vezes. Por isso, o resultado tem que ser multiplicado por 2. Ok? Atividade para a sala para a gente fechar. Quantos anagramas pode-se obter da palavra pastel, que comecem com L e terminam por vogal? Quantas maneiras 8 crianças podem ocupar 8 lugares? Permutação. Quantos anagramas diferentes pode-se formar com a palavra cromossomo? Então, ó, pastel, tá? Começado por L. Então, se eu estou tirando, começando por L, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5. Então, ó, total de anagramas são 6 letras, seriam 720, só que começa com L. Então, são 5, 120 anagramas. Mas terminado por vogal, pastel, eu tenho a vogal A e a vogal E. Se a vogal A, eu tenho 5 vezes 2, que vai dar 120 vezes 2, 240, já que eu tenho 2 vogais. Então, eu tenho 5 fatorial, não 6 fatorial, né? Lembrando por que não é 6 fatorial, porque eu quero que comece com a letra L. Se fosse só de pastel, seria 6 fatorial. E aí, como eu tenho 2 vogais, será o 5 fatorial terminado por 2 vogais, tanto A quanto E, dando 240. A segunda, 8 crianças, fatorial de 7, né? Obviamente, já que eu tenho 8 crianças de uma carrossel permutação circular, basta pegar o 8 e diminuir 1, esse cara será o fatorial de 7. O fatorial de 7, o fatorial de 7 será 5.040. Os números de anagrama serão, no número 3, vai ser uma permutação de 10 letras com repetição, tá? Em que a letra M aparece 2 vezes. Olha, permutação com repetição. Então, se é uma permutação com repetição, a palavra cromossomo, eu tenho M, que aparece 2 vezes. O O, que vai aparecer 1, 2, 3, 4. E o S, que vai aparecer 2 vezes. Então, veja bem, ó, 2, 4, 2. M, S e O. Então, vou pegar a permutação de 10 dividido pelo fatorial desses caras que se repetem. Faço a conta, chegando a 37.800. Ok, galera? Ó, saudade de vocês, beijo. Qualquer dúvida me ligam, não se esqueçam. Arranjo é só abrir o número, a quantidade de vezes que ele manda. Permutação é um caso particular de arranjo, em que N é igual a P, ou seja, o grupo é igual à forma que eu tenho que abrir. Permutação com elemento repetido, eu divido pela quantidade do fatorial que se repete. E a permutação circular, eu pego menos 1. Se eu quero permutar circularmente 5, então é 5 menos 1, 4. Sempre vou diminuir 1 e faço o fatorial desse elemento. Tá ok? Ó, beijo no coração e até a próxima.